Olá pessoal, vocês estão nos assistindo pelo AmazonSat e pelo portal Amazônia.com. Está começando mais uma Amazônia Interativa nesse dia chuvoso aqui em Manaus. A gente sabe que conciliar agricultura e meio ambiente é uma coisa complicada. E quando a gente fala de Amazônia, então, a coisa se torna ainda mais complexa. Mas quais são as soluções e alternativas que os produtores aqui da região têm a favor? Afinal de contas, nós temos estados expressivos na produção agropecuária do Brasil, aqui como Rondônia, Tocantins, Pará e Mato Grosso. Para ajudar a gente a responder essas perguntas e falar mais a respeito dessas alternativas, nós temos aqui um especialista no assunto, que é o chefe-geral da Embrapa Amazônia Ocidental, o Marcelo Brum Rossi. Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Está estreando aqui na Amazônia Interativa, mas a Embrapa está sempre presente nas matérias do portal Amazônia. Eu começo perguntando aqui, na verdade, eu começo mostrando para vocês a matéria mais acessada durante a semana, que foi justamente a que deu origem ao programa de hoje. Não vamos nos antecipar, foi essa daí a matéria. Ela fala a respeito de um artigo que foi publicado na revista Science, que aponta que a moratória da soja é mais eficaz contra o desmatamento que a legislação brasileira. Essa foi uma das matérias mais acessadas durante a semana e foi a que deu origem ao programa de hoje. Pronto. Agora eu pergunto ao chefe-geral da Embrapa da Amazônia Ocidental quais são os principais problemas, que são favorecidos pela atividade agropecuária aqui na Amazônia, doutor Marcelo. Bom, os problemas, na verdade, depende muito do uso que você faz da terra, aqui na região, principalmente a região amazônica, que é uma região bastante sensível, problema de meio ambiente, então tem essa questão do desmatamento, sempre foi tratado o desmatamento como um vilão da região, mas você hoje tem práticas, tem tecnologias que permitem que você consiga explorar sem problemas a região e evitando o desmatamento, que é sempre o foco da atuação da Embrapa. A gente fala muito a respeito de desmatamento, mas outro assunto que tem sido bastante discutido é a questão dos agrotóxicos, não é verdade? Sim. A questão dos agrotóxicos já é um problema muito sério aqui na Amazônia? Já é um problema como é lá no sul, por exemplo? A escala de uso é um pouco menor, mas você tem uma maior intensificação do uso desse agrotóxico, porque acho que também falta um pouco de fiscalização, até porque a região é muito grande, você às vezes não tem acesso a todos os locais, então fica difícil essa fiscalização. E acho que é uma questão de educação, de educar o homem do campo de como usar o agrotóxico bem usado. Que ele tem que ser usado, isso a gente não tem dúvida. As raras exceções você não pode usar, porque principalmente na Amazônia, que tem muita alta umidade, então o índice de doenças é muito grande, principalmente de fungos, então é extremamente elevado. Então se você não usar, você praticamente não consegue produzir. Obviamente que tem algumas alternativas que permitem que você reduza ou praticamente não use, que é o que a Embrapa trabalha, desenvolvendo materiais que são resistentes a essas doenças. Então você tem uma redução do uso do agrotóxico e obviamente um impacto bem menor no ambiente. Certo. A gente, antes do programa antes de começar, a gente sempre conversa com o entrevistado. E o doutor Marcelo estava me dizendo que já está aqui, ele é gaúcho, a gente percebe pelo sotaque, mas ele estava me dizendo que já está aqui pela Amazônia tem muito tempo. Inclusive já morou no estado de Rondônia, sim, na verdade. E claro, como chefe da Embrapa, o senhor tem conhecimento a respeito da região. O senhor pode me apontar quais são os principais problemas trazidos pela atividade agropecuária no Amazonas, em Rondônia, até no Mato Grosso, que é o estado que concentra as nossas atenções? O problema sempre é a questão de desmatamento, Embora isso, como o próprio artigo fala em relação à soja, que isso tem diminuído esse uso. E acho que é importante essa questão do mercado, porque na verdade o que o mercado exigir, os clientes ou quem está vendendo para esse mercado tem que seguir. Então acho que a soja é só um exemplo, a gente tem vários outros exemplos, a questão da aftosa, Hoje ninguém consegue exportar a carne se não for de uma região livre de aftosa, seja por vacinação ou seja sem. Então acho que é um modelo interessante que acaba funcionando. A questão de gado também, praticamente daqui a pouco você vai poder usar só em região que seja sustentável essa pecuária. Então não pode ser mais aquela pecuária extensiva que você tem um animal para cada 2, 3 hectares. Então tem uma pecuária mais intensiva, usando menos área e também usando algumas práticas como sombreamento, que é a questão da integração lavoura, pecuária e floresta. Você consegue integrar a lavoura, a pecuária e também a parte florestal
e faz essa compensação também da questão da emissão de carbono. Que interessante isso. Então é uma tendência também do mercado começar a exigir, né, que seja certificada essas áreas, que ela produza esse animal, essa proteína, sem agredir o meio ambiente de forma mais sustentável. Inclusive a questão do bem-estar animal, né, que hoje vários países exigem. Até a questão de sacrificar esses animais na hora do abate tem um processo totalmente controlado. Então o mercado acaba exigindo essas coisas dos clientes e eles têm que seguir, senão você não consegue exportar. Inclusive tem matéria no portal Amazônia a respeito do início da campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui no Amazonas, e isso está explicado lá. Exatamente. Que é a diferença entre o criador de gado aqui eu não sei se é criador ou é produtor, a palavra produtor ou criador. Então, o produtor aqui do norte, ele tem essa dificuldade, né? Porque se o animal está doente, ele não pode abater o animal em qualquer lugar. Se eu não me engano, aqui no Amazonas a gente só tem um local lá em Boca do Acre, não é? Uhum. E assim, se acontece um caso, todo o mercado já fica, né? Já para, né? Mesmo que eu acho que o Brasil é pequeno, né? Mas mesmo assim já vão fazer fiscalização para ver se é só aquela região mesmo, se eles podem continuar importando de outro local. Então acho que essa questão da regra do mercado acho que ajuda bastante nessa questão de combate ao desmatamento e próprio combate ao agrotóxico, né? Exatamente. Também tem vários controles disso. O Tocantins, inclusive, está se antecipando em relação ao início da campanha de vacinação contra a febre aftosa. É muito importante, depois que o Amazônia Interage vai terminar, você vai lá no portal Amazônia e acessa a matéria e confere tudo. E, assim, quais são os estados onde essa situação em relação à atividade agropecuária é mais grave? A gente pode dizer que é o Mato Grosso? Acho que o Mato Grosso, eu não digo grave, né? Mas são as regiões que têm o uso mais intensivo da terra, né? O caso do Mato Grosso, que é um grande celeiro hoje do Brasil, principalmente em relação à soja e milho. E Rondônia também, né? Rondônia, acho que apesar do tamanho, ele é um produtor bastante grande, principalmente de café, de grãos e também de leite e carne, né? Entendido. Em relação ao nosso novo Código Florestal, qual é a sua opinião? O senhor acha que ele ajuda a estabelecer melhor, conciliar melhor a atividade agropecuária e as questões de meio ambiente? Qual é a sua opinião a respeito desse código? A gente avançou? Acho que nós avançamos bastante. Houve algumas coisas um pouco mais livres, né? Não ficou tão amarrado. Você tem várias possibilidades de você compensar esses antigos erros, né, que tiveram. O produtor desmatou demais, mas tem uma possibilidade de compensação e de recuperação dessa parte ambiental, né? Obviamente que o trabalho é longo, né? Não são coisas de baixo custo, né, infelizmente, mas eu acho que é um bom caminho e é necessário, né? Tem a questão do zonamento também. O zonamento é um instrumento interessante. Por exemplo, Rondônia tem áreas que você pode explorar 50% da área. São áreas antigas, consolidadas, principalmente na região do eixo da BR-364, que são áreas mais antigas, então você não tem por que recuperar até o 80%, né? Você recupera só 50%, que são áreas que já foram usadas, né, com uso antrópico mais antigo. Então acho que é necessário isso, definir exatamente o que é área de produção e o que é área de conservação. E a área de conservação e preservação, você realmente conservar e preservar. E deixa a área de produção que o produtor toma conta dessa área e vai lá produzir seu gado, seu milho, seu café, seu cupuaçu, seu guaraná. Exatamente, acho que o caminho é esse. Acho que o caminho é esse. Tem gente que diz que o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, foi um grande avanço nesse sentido. O senhor concorda? Eu concordo. Também é um caminho longo, né, porque não é fácil você tentar... Praticamente é um mapeamento, né, de toda a Amazônia. Então tem vários problemas, inclusive de titularidade de terra, de posse de terra também. Isso acaba aflorando mais tarde, né, na hora de você colocar isso tudo num mosaico só, né, e ver que áreas são essas, quem que é dono. Mas acho que é um caminho que já deveria ter existido há muito tempo, né? Você ter um cadastro, que eu acho que nos tempos de hoje, com tecnologia, não é possível que você não saiba direito a área de quem que é, quantos hectares que a pessoa tem, como é que está distribuído. Então acho que é um caminho. Obviamente também é longo, também é um caminho que tem um grande custo. E a gente chega lá num tempo assim que ambientalmente as coisas vão estar mais equilibradas, mas também você vai ter a produção de alimentos, que obviamente é indispensável para a vida humana aqui na Terra. Entendido. O senhor já está há muito tempo aqui na Amazônia, já viu bastante coisa, né? Em relação às soluções que têm surgido e que a gente tem adotado, qual é o estado que o senhor poderia apontar como aquele que está mais avançado em relação às soluções para esses problemas que são
eu não gosto de falar problemas, né? Essas dificuldades que a gente tem de conciliar. São os impactos. Né? Exatamente, de minimizar os impactos ambientais. Qual é o estado que o senhor acha assim, que está mais avançado nessa questão? Acho que o Mato Grosso está indo para um bom caminho, né? Você investe em várias coisas. Também a questão de monocultura, obviamente nenhum estado pode trabalhar só com uma cultura. Então o Mato Grosso, por exemplo, o Mato Grosso é um dos maiores plantadores que nós temos de seringueira, depois de São Paulo. Né? É uma produção que é interessante, uma cultura muito interessante, que o Amazonas, infelizmente, ainda não teve esse interesse. Embora a gente tenha um déficit muito grande de borracha, nós temos uma fábrica de pneu aqui que não tem matéria-prima suficiente, acaba tendo que importar de São Paulo até da Malásia. E é uma árvore nativa, né? Uma árvore aqui da região, e ela dá uma renda bem interessante para o produtor e que pode ser plantada sem problema nenhum. E como é uma árvore, então você pode usar essas áreas que estão abandonadas ou estão degradadas para plantar a seringueira e produzir borracha que pode ter um mercado garantido. E uma das opções. A Embrapa ela é bastante famosa nessa questão, né, de tratar com os produtores e de apresentar soluções. Quais são aquelas que a gente pode dizer assim, que o senhor mais se orgulha de ter implantado aqui na Amazônia? Acho que seringueira, interesse por seringueira teve desde a implantação da Fordlândia, antigamente, né, que ele foi praticamente dizimado por causa de uma doença, que é o mal das folhas. E hoje, depois de 40 anos de pesquisa aqui na Embrapa, nós temos um material que é resistente a essa doença. Então o produtor pode plantar esse material que não vai ter mais a doença. Mas o cultivo da seringueira se encaixa na atividade agropecuária ou é silvicultura? É uma silvicultura, na verdade, né? Mas como ela produz borracha, né? Uma cultura industrial, então ela fica no meio caminho, né? E você pode aproveitar, inclusive, a madeira, né, da seringueira. E para quem é interessante a questão de carbono, além dos 50% que tem de carbono na madeira, ele tem 70% na borracha. Tem uma forma também de você sequestrar esse carbono na atmosfera e fixar ele na forma de uma mesa, de uma cadeira ou da própria borracha. Então, mas tem essa dupla função. E na sua gestão na Embrapa, tem alguma coisa assim? Eu sei que vai ser difícil fazer o Dr. Marcelo admitir, né? Mas tem alguma coisa assim que vocês, uma pesquisa, alguma solução que vocês conseguiram executar mesmo e que o senhor, quando viu aquilo, disse, poxa, agora sim eu escrevi meu nome na história da Embrapa. Na verdade, não posso falar que é só meu, porque tudo é anos de pesquisa, né? Pelo menos de 20, 30 até 40 anos, né? Mas a gente, principalmente a questão do peixe, né? Tambaqui. Hoje, antigamente, se demorava 3 anos para produzir um tambaqui. E produzia entre 3, 4, 5 toneladas por hectare de lâmina d'água. Hoje nós produzimos, em 11 meses, nós produzimos 22 toneladas. Olha só. Isso já, em comercial, o produtor já fazendo isso. Não é experimento, não é só da Embrapa. Então você praticamente multiplicou por 10 essa produção. E você está produzindo proteína, né, por hectare. Exato. Ao invés de você ter um animal que vai produzir, sei lá, 800 quilos no máximo, por hectare, você tem o peixe que tem mercado garantido aqui. Inclusive, nós importamos tambaqui de Roraima, no caso do Amazonas. Então, são uma das coisas. Mas também tem guaraná, tem cupuaçu, tem mandioca também, que a gente tem um avanço bastante grande de produtividade. Então, todas essas culturas. Mas tudo é resultado de vários anos de pesquisa, né? Não foi nos últimos 4, 5 anos. Olha só, gente, agora que o Dr. Marcelo falou a respeito da piscicultura, é interessante que a gente destaque que aqui no Brasil os polos de aquicultura incrementam a produção. Nós temos inclusive matéria a respeito disso no Pará e também no Acre. O Acre, inclusive, o Dr. Marcelo, tem uma empresa pública, eu acho que é assim que a gente fala, é uma empresa ligada ao Estado, que se dedica à produção, inclusive em 2015 fechou com 600 toneladas de peixe vendidas. Vocês já estão vendo aí a matéria, olha só, o número equivale a 50 toneladas por mês durante todo o ano. Olha só aqui, a matéria é de janeiro de 2016 e fala a respeito do balanço do Acre, da venda de peixe, da produção de peixe lá no Acre. Exatamente. E olha só, gente, em 2013 a região norte ficou à frente da região sudeste em relação à produção de peixes. O estado do Mato Grosso caiu para a segunda posição e Rondônia tomou a primeira colocação em relação à produção. É interessante que o município de Sorriso, no Mato Grosso, continuou como o principal produtor de peixes, né?
da região. Esses dados são de 2014, porque os dados de 2015 vão ser publicados somente em setembro deste ano, mas são dados válidos. Olha só, em Rondônia foram 75.023,145 quilos de peixe, ou 15,8% da produção nacional. O Mato Grosso foi responsável por 12,8% da produção nacional. E o Amazonas ficou com 4,7% da produção nacional. Ficou em 7º lugar. É interessante que o Rondônia ficou em primeiro, o Mato Grosso em segundo e o Amazonas veio lá em 7º. Em 9º lugar, a gente também tem um outro estado da Amazônia, que é o Maranhão. Lembrando que são as 27 unidades da federação que foram pesquisadas e estão ranqueadas na pesquisa. Também aparece Roraima, o Pará, o Tocantins, o Acre e, por último, lá no 27º lugar, o Amapá. As espécies mais produzidas no Brasil foram a tilápia, com 41,9% da produção nacional, e em segundo lugar veio o tambaqui, com 29,3%. Mas outras espécies também aparecem, gente, como por exemplo o pacu, o pirarucu, matrinchã, pirapitinga, curimatã e até o tucunaré. Quer comentar a respeito desses dados, doutor Marcelo? O tambaqui é a cultura, é o mais fácil, acho, de todos, né, todos esses peixes. A Embrapa aqui já tem um sistema de produção completo, então tem todo o passo a passo, desde o início até a produção final desse peixe, nesses tempos, nessas produções que eu falei anteriormente. E o mercado existe. Nós importamos ainda cerca, acho que de 40% a 50% do nosso consumo aqui no Amazonas, principalmente de Rondônia e de Roraima. Então o mercado interno tem bastante e também a questão de exportação, né, que é um segundo passo que então, o mercado tem. Nós precisamos que alguém invista mais aqui no estado, que venha trazer fábricas aqui de peixe, né, e também a questão da produção. Porque a gente tem bastante área para cultivo. A área tem. E vai usar, obviamente, ninguém vai desmatar, vai usar as áreas que já estão desmatadas, estão degradadas, já que você constrói um tanque, né? Então essa área não precisa ser fértil, não precisa ser nada. Só uma área lá que está degradada, você faz um tanque e trata a água conforme o nosso sistema de produção e você começa a produzir tambaqui. Isso. Dizem que um dos principais... Obviamente precisa do investimento inicial. Né? E um dos principais entraves ao desenvolvimento do nosso polo piscicultor é a produção de ração. Isso é um problema também. Não é verdade? Mas eu já ouvi dizer que em Rondônia, onde o senhor já morou, conhece bem, já existe uma produção expressiva, né? Até ração. Porque um dos componentes principais é o milho, né? E nós não produzimos milho. Pela questão de, principalmente custo, né? É um custo bastante elevado você produzir milho, porque tem que trazer calcário, principalmente, que é o item mais caro e fertilizante de maneira geral. Né? Então, Rondônia, como é mais caro e tem acesso por estrada fácil, então o custo sendo menor. Se nós tivermos a BR-319, quem sabe esse custo reduz bastante, né, de consumo, a questão de logística de trazer esse calcário até aqui. Apesar de nós termos uma usina de calcário que está produzindo, né? Então acho que já é um começo de início de você começar a produzir essas culturas mais que demandam mais questão de fertilizantes e também de calcário, no caso. Assim, a gente tem a produção de alimentos, né, que é agropecuária e tudo mais, tem os bois, as nossas plantações. A piscicultura entra nessas atividades também? Entra, uma atividade pecuária, né, na verdade, porque é a criação de animais, né, que é a casa do peixe. E, como o senhor já falou, mas o senhor podia explicar melhor, ela traz algum impacto ambiental? Toda atividade traz impacto ambiental, mas é menos ou mais danoso do que plantação ou criação de gado? Eu acho que pela quantidade que ela produz, no caso de proteína, que é o peixe, né, eu acho que o impacto é muito baixo, né, porque o impacto só local, né, você tem ali aquela lâmina d'água, né? Então basicamente é a ocupação do espaço, né? Como você teria com construções, com uma cidade. Então aí não demanda também grandes áreas, né? Então com um hectare você está tirando já 22 toneladas por hectare, uma produção bastante boa e adequada, né, para você produzir outra coisa que é bastante expressiva aqui na Amazônia é a criação de búfalos, não é verdade? O portal Amazônia tem muitas matérias a respeito da criação de búfalos aqui na Amazônia, tem inclusive uma matéria a respeito dos produtos que são, tá aí, olha só, criadores da Amazônia apostam em mercado de derivados de búfalo. É um produto assim um pouco mais, eles dizem que é um produto mais saudável, mas a gente vê assim que ele não tem uma produção em grande escala ainda, né? É uma produção expressiva, bastante presente, tem a preferência do mercado, porque tem um leite saudável, um queijo saudável e tudo mais, não é? Olha só, foi a associação, as informações são da Associação Brasileira de Criadores de Búfalo.
mas não tem assim uma criação, não tem uma produção, né, muito grande. Não, é pequena. Principalmente o Pará e o Amapá, né, são maiores produtores que criam na várzea. E tem uma questão interessante que a carne tem menos colesterol que a carne de bovina, né? Tem uma vantagem também da carne de búfalo. Olha só, e a Embrapa desenvolve algum Tem a Embrapa lá no Pará, né? Embrapa de Belém, tem esses trabalhos com búfalo, e do Amapá também tem esse trabalho. Principalmente em área de várzea, né? Que o búfalo gosta de área mais alagada. Exato. Então, tem alguns trabalhos lá que ajudam a aumentar a produção de búfalo. Que bacana, mas é só lá no Pará ou aqui no Amazonas vocês também têm um trabalho? Mas como é uma rede, né, a gente traz essas tecnologias de outros estados, a gente traz sem problema aqui para o Amazonas ou para outros estados. Né? Então a gente sempre tem essa troca de experiência e tecnologias entre as unidades, né? As 47 unidades da Embrapa em todo o Brasil. É verdade, com certeza. Além da supressão de vegetação, a gente tem mais algum outro dano? A gente já falou do desmatamento, a gente já falou do agrotóxico, né? Tem algum outro problema que, pela sua experiência, o senhor vê assim que no futuro, se a Amazônia não cuidar, ela pode vir a enfrentar em relação à atividade? Não, acho que os problemas são esses mesmo. Apesar de todos contornáveis, né, se possível. Queimada, né, obviamente que queimada é uma decorrência do desmatamento, né? Mas é uma prática que já diminuiu um pouco, né? Antigamente praticamente se queimava muito, né? Uhum. E hoje parte das queimadas também são acidentais, né? Não todos, claro, mas muitas são acidentais também. Entendido. A gente vê que a atividade agropecuária cresce aqui na Amazônia, mas a Amazônia tem de fato um solo fértil para a atividade? Ou é muito caro tornar terras produtivas? Como é que isso funciona? A Amazônia é um grande mosaico, né? Então você tem, na verdade, tipos de solo dos mais variados possíveis. Se você pega Rondônia tem no centro de Rondônia ali áreas que são chamadas de terra roxa, que são extremamente férteis, você pode cultivar um tanto, você cultiva um café, cacau, sem precisar de correção de solo e adubação. E outras regiões são pobres, né? São regiões que às vezes é areia, ou às vezes uma argila muito pesada, né? Aquela terra mais compacta que dificulta a produção. Daí você vai precisar de correção e, obviamente, de fertilizante. E, especificamente em relação ao Amazonas, isso é extremamente caro, né? Por causa da questão de logística e transporte desse material até aqui. Já Rondônia e Acre é mais perto, né? Algumas tem, Rondônia tem uma mina de calcário, então já facilita e reduz esse preço até 5, 6, 7 vezes mais barato. Que legal! Então qualquer espaço você tem. Na verdade você pode cultivar em qualquer tipo de terreno. Obviamente vai ter um custo maior ou menor, né? Você pode cultivar até em cima de areia. Você reconstrói o solo, você consegue produzir. Aí você tem que fazer a continha. Se compensa você produzir e o preço que você vai vender esse produto, se ele compensa esse custo que você vai ter para produzir. Entendi. Então, na verdade é isso. E a Amazônia, na verdade, o pessoal pensa que a Amazônia é uma coisa só, mas não é. É muito variável, né? Varia muito. Principalmente as bordas da Amazônia, que é Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, tem uma diversidade ainda maior de solos e inclusive de clima, né? Tem estação mais seca, maior no sul da Amazônia. Aqui é mais úmido, né? Está quase sempre chovendo. Então isso dificulta um pouco também a produção agrícola, tanto questão de doença como questão de manejo do solo, né? Está sempre úmido ou encharcado em algumas regiões. Fantástico isso, olha então, só, gente. Uma variedade bastante grande. Muita informação, muita coisa. Você permite produzir muitas coisas. Né? Tá certo. Doutor Marcelo, agora eu tenho uma pergunta pessoal para o senhor. O senhor já foi para alguma edição do Rock in Rio? Não. Olha só. Ainda não. Pois agora a gente vai ter a oportunidade, né? Tá sabendo que vai ter a Amazônia Live aqui, né? Sou. Pois então, gente, vai ter apresentações do Plácido Domingos e da Ivete Sangalo, que vão chamar a atenção para a questão ambiental aqui da nossa região. Claro que o Portal Amazônia fez uma videoreportagem especial para mostrar hoje aqui para vocês. Vamos conferir. Manaus vai sediar um evento especial da marca Rock in Rio, o Amazônia Live. O projeto pretende chamar a atenção do mundo para os impactos do aquecimento global e contribuir para o reflorestamento de áreas críticas na cidade de Manaus. O objetivo da organização é plantar 1 milhão de árvores nos próximos 3 anos. O anúncio foi feito no início da semana pela diretoria do evento e Prefeitura de Manaus. Quer dizer, a Amazônia tem 20% da água doce do planeta. Então, e a Amazônia não é um problema do Brasil, é um problema do mundo hoje. E a gente tem que correr atrás. Então, eu sinto assim que as pessoas não sabem como ajudar. E o Rock in Rio vai explicar como ajudar. Com R$3
planta uma árvore direto com as fundações estão fazendo, dá trabalho aos indígenas e pronto. Então é muito simples para cada brasileiro ajudar. A gente está assumindo o compromisso hoje de fazer 1 milhão de árvores plantadas, mas o Banco Mundial já anunciou hoje, vou falar aqui, que vai plantar outro 1 milhão em cima desse projeto, já estamos em 2, alguns clientes, então eu vou chegar fácil aos 3 milhões de árvores plantadas e um investimento todo feito pela iniciativa privada. Quer dizer, não tem governo, que é uma coisa importante, a iniciativa privada tem capacidade de fazer isso sozinha. E nós, de Manaus, eu como prefeito, o nosso povo, nós temos que mostrar que mais uma vez Manaus saberá sediar um grande evento. Manaus saberá encantar o mundo, isso vai ser transmitido para o mundo inteiro. Ganharemos como marca turística, ganharemos como marca de futura meca do turismo internacional ecológico. Estou feliz, muito tranquilo. Lutamos 2 anos para que este momento chegasse. E ele chega sem custo para a prefeitura, chega graças à abnegação e à lucidez de Roberto Medina e chega graças a empresários que compreenderam que era hora de dar um sinal de vida. Tem crise? Tem crise. Agora nós não morremos, nem vamos morrer. O rei mandou navegar, não mandou morrer. Nós vamos navegar e estamos navegando na direção de uma Manaus sustentável, uma Manaus brilhante, uma Manaus melhor. Toda a estrutura do evento será custeada pela organização do Rock in Rio, sem custos para a capital amazonense. Um palco flutuante será montado em pleno Rio Negro, onde um grande concerto dará início ao projeto. Paralelo a isso, um palco será erguido na praia da Ponta Negra, onde a artista nacional Ivete Sangalo dará um show gratuito. O espetáculo está programado para acontecer no mês de agosto e vai marcar a contagem regressiva para o Rock in Rio 2017. Muito bacana o evento dessa magnitude aqui na nossa região, né, chamando a atenção para essa questão. Quando a matéria estava no ar, a gente estava conversando aqui a respeito de um projeto que a Embrapa tem, que adapta os produtores a um novo código florestal, não é isso? Exatamente, é um programa que a Embrapa está fazendo em todo o Brasil, que é criar modelos, né, ou seja, pesquisar, desenvolver modelos e como os agricultores podem recuperar essa área advindo da restrição do Código Florestal, né? Então o agricultor ele tem uma área lá que tem que recuperar e ele tem que saber que espécie usar, como usar. Então a gente tem um projeto em todo o Brasil que faz para todos os biomas, né, desde o Rio Grande do Sul, os Pampas até a Amazônia, de como desenvolver essa recuperação. Então a gente está começando ainda, um trabalho bastante longo ainda, mas no final nós vamos ter alguns modelos, né, como recuperar essas áreas que os agricultores devem recuperar para atingir as regras do Código Florestal, né, para aqueles que desmataram além do necessário. Né. Beira de córrego também, tudo isso. Mandem as novidades para a gente, claro, a respeito disso. Sempre tem novidades. Tá certo. Agora a gente tem as 5 mais acessadas do portal Amazônia durante a semana. Olha só, Manaus é escolhida para sediar o projeto Amazônia Live do Rock in Rio, que vocês acabaram de ver aí. Foi a matéria mais acessada durante a semana. E também continua entre as mais acessadas as conquistas e desafios dos povos indígenas de Rondônia. Vocês não cansam de acessar essa matéria desde o ano passado, que bom! E Boa Vista é apontada como a melhor cidade da região norte para criar os filhos. E também a matéria que deu origem ao programa de hoje, acordo no mercado de soja, diminui desmatamento na Amazônia. Também tem matéria a respeito do jogo que vai ter aqui na Arena da Amazônia, Fluminense e Vasco. Os ingressos já começam a ser vendidos em Manaus e vocês acessaram bastante essa matéria. Pessoal, é isso o Amazônia Interativa de hoje. A gente agradece a participação da Embrapa aqui na pessoa do Dr. Marcelo Brum Rossi. Obrigada por ter vindo. Agradecemos pelo convite. Tá certo. E pessoal, não deixem de continuar acompanhando o portal amazônia.com, acessando as nossas matérias, porque só assim a gente vai saber o que vocês querem ver aqui no Amazônia Interativa. Também tem o Minha Amazônia. Mostrem a Amazônia pelo melhor ângulo que é o de vocês. Postem as fotos aí das cidades de vocês com a hashtag Minha Amazônia nas redes sociais, que com certeza vai aparecer nos perfis do portal Amazônia. E agora tem o Diário da Vida, Gravidez. Não deixem de acessar também o portal Amazônia para conferir tudo que rola nos bastidores desse programa. Continuem ligados e depois acesse o portal amazônia.com.